Vamos então às informações. Ontem, depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, ele foi perguntado por um jornalista chileno sobre o zagueiro Saldívia. Nós já havíamos falado aqui que a direção do Vasco tinha desmentido essa informação de que o Saldívia não era um jogador que interessava. Mas o Fernando Diniz elogiou muito o jogador ontem. Disse que conhece, disse que é um jogador que sempre interessou a ele. E eu não diria que é um jogador que não interessa. O problema é que, para a dureza que o Vasco está, é um jogador que precisa ser feito um investimento. E hoje é um jogador em torno de 2 milhões de dólares para sair do Chile, do Colo-Colo do Chile. É um zagueiro de muita qualidade, apesar de baixo, mas tem boa qualidade, boa postura e é um jogador que o Diniz, como ele disse ontem, interessa. Mas, pela grana investida, o Vasco prefere pegar esse dinheiro e investir num atacante e não num zagueiro. Então, pelo menos a priori, o Saldívia está fora dos planos. Sobre Gabriel Pirani, hoje eu fui atrás do pessoal da Bertolucci Sport, que não confirmou mais nenhum contato. Houve uma sondagem lá atrás, mas que não houve contato nenhum do Vasco. Ele tem contrato com o DC United. Houve até uma notícia de que ele estaria saindo, rescindindo o contrato, buscando a rescisão. Não, ele está bem lá, tem jogado bem, mas pelo menos por enquanto não tem nenhuma notícia. Zero notícia, pelo menos por parte da Bertolucci Sport, de possibilidade do Gabriel Pirani vir para o Vasco da Gama. Quanto ao atacante equatoriano Alan Minda, jogador de 22 anos do Bruges, é a mesma situação. Perdão. Jogador que tem um valor alto para sair do Bruges, seria uma alternativa muito boa, é um jogador que tem 6 jogos pela seleção equatoriana, tem 1 gol, é um atacante de 22 anos de idade, bastante jovem, jogou, inclusive, é formado no Independente Del Valle, formação que eu recebia, que até nessa ida do Vasco aqui, tu até se sondou para entender qual é a dele, o que estava acontecendo, mas é uma situação muito difícil. Não é fácil porque envolve altos valores, e tudo que envolve altos valores, o Vasco, infelizmente, não tem como mergulhar, ou então tem que escolher um. O Alan Minda é um jogador que surge como uma alternativa, mas hoje mais um nome de ataque surgiu, aliás, 2 nomes, mais um apenas como opção de compra, que é um atacante de 23 anos, 1,86 m, 80 quilos, é canhoto, é ponta, John Mercado, jogador que está no Aves de Portugal, num time SAF, é jogador da seleção também, da seleção do Equador, é um atacante de muita velocidade e já jogou no Brasil, na base. Esteve no Atlético do Paraná, esteve no CSA, jogador que tem 4 jogos pela seleção do Equador, e esse vídeo chama muita atenção porque mostra os lances de profundidade dele, da velocidade dele. É um jogador de profundidade, de muita velocidade, de muito arranque, que jogou 35 jogos na temporada 23-24 pelo Aves, fez 6 gols e deu 3 assistências, e na última temporada 24-25 são 36 jogos, 4 gols e 3 assistências. É um jogador que é do empresário André Cury, que poderia estar em conversação, mas é um jogador que também só sai hoje por dinheiro. É um jogador que no mercado custa em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de dólares para sair. Então é isso, você tem opções de 2 atacantes equatorianos, o Minda e o John Mercado, mas tem que escolher um, ou então escolher um outro, que não sejam esses 2, mas para fazer uma investida só. É um jogador de muita força, de muita velocidade, de boa qualidade técnica, muito elogiado, canhoto, joga muito pelo lado esquerdo, mas também faz o lado direito. Tem qualidades muito boas, tem chamado muita atenção. E um outro jogador que também foi oferecido, esse inclusive até com proposta na mesa já, a gente está trazendo aqui uma informação até de números, um jogador também de 23 anos, é um extremo que joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, é destro, tem 1,86 m,
e em 2025 fez 24 gols, 24 jogos com 10 gols e uma assistência, sendo que um desses gols na Libertadores da América, jogando pelo Nacional do Uruguai. Trata-se de Gustavo Caballero, jogador que inclusive é um investimento, porque é um jogador que dificilmente não vai à Copa do Mundo, é um jogador que tem sido convocado regularmente para a seleção do Paraguai, pela primeira vez foi convocado em 2024 para a seleção do Paraguai, e há uma proposta na mesa de um empréstimo a ser pago com opção de compra de $400 mil, pagando $400 mil com um passe fixado em 2,2 milhões de dólares, teria essa opção de compra. É um atacante também considerado muito bom, tem um salário baixo, em torno de $20 mil mês, para o futebol é pouco, quase 100, 120 mil reais, é bastante pouco, e é um jogador muito promissor, de muita qualidade, de bom arremate, de gols, de assistência, de velocidade, jogador de seleção também, e que tem a oportunidade de ser emprestado. Seria uma oportunidade, porque os clubes, como por exemplo do Paraguai, do Uruguai, às vezes vem num time brasileiro uma oportunidade de valorizar os seus atletas. E o Vasco, apesar de toda a draga que está, é o Vasco. Então o Gustavo Caballero seria também um jogador que já foi oferecido ao Vasco, que já está na mesa do Admar Lopes. Então esses dois jogadores estariam também dentro dessa linha de outros jogadores que já foram colocados na mesa. Além do Minda, o John Mercado, atacante equatoriano, e o atacante paraguaio Gustavo Caballero. Cabe ao Admar Lopes fazer a gestão aí da grana. O Caballero é por empréstimo, $400 mil, será que dá? Jogador jovem, que pode ter uma revenda lá na frente, ganhar alguma coisa. E os equatorianos? São jogadores com a característica que o Vasco precisa. Jogadores de muita velocidade, jogadores de bom arranque, jogadores que jogam pelos lados, um pouco menos, outro um pouco mais, mas entregam gols e assistências também. O Mercado está entregando gols e assistências em Portugal. O Caballero entrega jogando no Nacional do Paraguai, fazendo gol em Libertadores da América. É claro que não são jogadores conhecidíssimos de nível mundial, mas diante da situação do Vasco, seriam boas alternativas. E está sendo colocado na mesa, está sendo discutido para entender como é que vai andar isso, né? Como é que as coisas vão andar. Bom, mas há uma outra situação que está sendo discutida, e foi uma informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa, e a gente traz aqui na referência, e é uma realidade, sim. O Vasco está tentando a antecipação do empréstimo do volante Cauã Barros, que está no América Mineiro. O Vasco se alertou porque o Cruzeiro, e realmente é verdade, hoje o pessoal de Belo Horizonte me confirmou, o Cruzeiro já fez 2 propostas ao Vasco pelo Cauã Barros. E no Vasco se pensou, bom, se o Cruzeiro quer, por mais que seja dinheiro, e a gente está precisando, por que a gente não tenta isso? O problema é que o América Mineiro tem a prioridade de compra e ele está lá no América Mineiro jogando em atividade. Eu hoje falei com o Barros, mandei mensagem para ele, e ele me disse, Flávio, não me falaram nada, e eu perguntei, mas você acha que seria uma boa? E ele me disse, amigo, particularmente estou muito focado aqui no América, e sobre o Vasco não estou sabendo de absolutamente nada. Eu entrei em contato com o empresário do Barros, Fernando Araújo. O Fernando não quis me dar maiores detalhes, mas disse, por enquanto, ainda não andou nada. Mas há uma possibilidade, sim. É uma negociação que tem que ser feita através dos gestores do América Mineiro, porque o América Mineiro está disputando a Série B, está lá brigando. O Barros é um dos grandes destaques. E diante da briga aí do Cruzeiro, o Vasco se alertou. Então hoje eu acho muito difícil que ele volte, porque ele está com o contrato em vigência e está, a não ser que haja algo no contrato, e isso eu não consegui apurar, de que obrigue a devolução imediata do jogador ao Cruz Maltino. Então a gente não sabe, mas que há movimentos, sim, há movimentos para que o Cauã Barros possa voltar ao Vasco. Se vai acontecer, a gente vai ficar em cima dessa história.